Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Anderson Machado. Mentoria Financeira. Nesta segunda-feira, o Prêmio Nobel de Economia foi concedido a 2 americanos por seus estudos em economia sustentável e crescimento econômico a longo prazo. É sobre isso que o economista Alexandre Reis fala no quadro Tendências e Finanças desta terça-feira. Boa tarde, economista. Tudo bem? Boa tarde, André. Tudo bem? Tudo tranquilo? Que ótimo tê-lo aqui mais uma vez, né? Depois dessa mobilização no país pelo voto eleitoral, a vida segue. Ainda tem segundo turno, então a economia parece estar também no centro do debate novamente. Mas o senhor elegeu aqui a referência a 2 americanos, norte-americanos, pelo Prêmio Nobel de Economia. Pois é. Para destoar um pouquinho da questão de não versar sobre o tema política, né, mas que não estou dizendo que não é relevante, é extremamente importante, mas de fato essa semana foi anunciado o Prêmio Nobel da Economia. E o surpreendente, e eu acho que a grande novidade, por isso que chama atenção, é que há muito tempo a economia já tratava sobre a questão da economia do meio ambiente, mas nunca os estudos tinha uma relevância, sempre deixado de lado. Tem toda essa questão de governos, o protocolo de Kyoto não dá certo, enfim, por causa de medidas, o pensar diferente do norte-americano, contrário a alguns países europeus, enfim. E isso um pouco se perdeu na questão das discussões, por questões principalmente dos problemas migratórios na Europa, a questão dos atentados, enfim, segurança, o próprio governo Trump muito, né, com um posicionamento muito contrário a essas questões, dizendo, nós não somos poluidores, enfim, e tal. A questão do crescimento da China também, a China também não se preocupando com isso. E agora a academia, né, dá uma resposta, e eu acho bastante significativa, um recado, dando esse prêmio, né, principalmente, não que, claro que para os pesquisadores isso é extremamente de mérito, né, enfim, mas eu acho que o mais chama atenção é o resgate desse assunto, para esse assunto não se perder dentro das políticas públicas, do ponto de vista daquilo que se quer fazer no mundo privado, de se pensar também em produzir, mas também cuidar do meio ambiente. Então, foi dado esse prêmio a esses 2 autores, merecido, principalmente muito eu estudei nesses livros, principalmente o Paul Romer, que é um dos ganhadores, que ele tem uma produção muito significativa na área de tecnologia, progresso técnico, né? No sentido de dizer que isso é o principal motor da economia. Ele tem vários livros que ele escreveu sobre isso, e agora ele vai nessa temática de tentar se desenvolver, ou seja, na verdade o tema dele é crescimento econômico com sustentabilidade. Sim. Que é um tema que deve ser tratado dentro desse século que nós estamos vivendo, porque a gente tem que, principalmente pensando aí no nosso umbigo, né, na nossa economia interna, nós precisamos, o mais rápido possível, ter crescimento econômico para distribuir renda, voltar a ter uma melhoria da nossa economia interna, né? Com certeza, a partir de 2019, nós vamos ter que ter um modelo. Mas, como fazer isso não agredindo o meio ambiente? E aí, esses 2 autores começam a versar, né, disponibilizar algo, né, de uma resposta de que tem que ser feito isso, mas tentando pensar no longo prazo com o crescimento econômico, desenvolver as nações, né, enfim, preservando ou melhor dizendo, não é nem preservando o termo que eles usam, que é o mais correto do ponto de vista econômico, conservando os recursos naturais. E também porque ao reconhecer, tal como o senhor diz muito bem aí, ele tira a palavra sustentabilidade, o sentido de sustentabilidade, do discurso politicamente correto para inseri-lo, né, na pesquisa e no conceito econômico propriamente dito, aliado ao longo prazo, tão difícil hoje por governos que se esforçam para manter uma reeleição e que com isso ganham até 8 anos e não se tem mais política que se mantinha de um governo para outro. Continuidade, né?
Na verdade, pensar agora na questão do desenvolvimento econômico não é que está errado, mas na verdade com esse prêmio, com essa o que a academia está fazendo e dando uma resposta para o mundo inteiro, é que a gente tem que pensar de fato agora no desenvolvimento sustentável. Né? Então, fazendo uma analogia agora, voltando um pouco, né? A gente não pode esquecer, nós estamos ainda em pleito eleitoral. Questionar os nossos... Agora é mais fácil, né? Porque aqui para o governo são 2, para a majoritária presidência da República são 2. O que tu tem no teu plano de desenvolvimento de longo prazo na questão da sustentabilidade? O que tu pensa sobre desenvolvimento sustentável? Isso vai ter que ser dito, porque com esse recado desses 2 autores está bem explícito no sentido seguinte: nós temos que ter a questão da discussão científica sobre isso, só que agora está na hora de se fazer coisas. Ou seja, nós temos que pensar em modelos, né, lá na indústria, em todos os setores que tem que começar a produzir, pensando na conservação dos recursos naturais. Então, tu tem que criar, dentro da ideia, o exemplo, eu vou produzir e orientar e planejar um novo setor na economia. Tá, mas isso aí vai impactar de que maneira no meio ambiente? Essa pergunta vai ter que estar dentro dos projetos de viabilidade econômica, de planejamento, enfim. Né? Isso que é o novo e isso que é interessante, André. E eu acho que isso é bem... vai ter muitas discussões, as verdades sobre isso, mas esses 2 autores deixaram bem claro que dentro do planejamento global de comércio, indústria né, agro, o setor da agropecuária, enfim, todos os setores, a tecnologia, nós vamos ter que pensar também, além de tudo que já se pensa, também na questão da sustentabilidade dessa produção. Excelente abordagem, excelente enfoque, trazendo uma atualidade importante aqui para o nosso programa. Muito obrigado, meu caro economista, professor Alexandre Reis. Depois do intervalo, nós temos mais informações aqui no nosso telejornal Santa Maria Agora.